Clara, temos livro? Temos livro e causo. Livro e causo. O quê? Eu não vi o filme novo. Eu não vi o filme novo. Isso é O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig. A tradução é de Sérgio Molina, que aliás é um nome indicado para traduzir esse livro. Olha aqui. É um clássico. É um clássico argentino. Eu diria que é um clássico da América Latina. Da América Latina, né? Porque essa história poderia ter se passado em qualquer país. Da América do Sul, né? Durante as ditaduras. O que é a história do Beijo da Mulher-Aranha? 2 prisioneiros numa mesma cela. Um é um prisioneiro político, o Valentim, e o outro, Molina, o xará do nosso tradutor, é um cabeleireiro gay, que está preso por ser gay, o outro está preso por ser guerrilheiro. E é a convivência deles nessa cela. E Beijo da Mulher-Aranha, porque o Molina conta para o Valentim os filmes que ele viu. E tem esse filme que é o filme favorito dele. O Beijo da Mulher-Aranha. E é tão bonito ele contando esses filmes, e o Valentim às vezes chega quebrado da tortura, então é forma dele amenizar as dores do outro contando esses filmes. Bom, isso virou filme, isso virou peça de teatro, musical e tudo mais. O que nem todo mundo sabe é que Puig morou no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele morou bastante tempo ali na Rua Perana e nós fomos muito amigos, sabe? A gente se conheceu porque ele e eu estávamos apaixonados pela mesma pessoa. Que situação interessante. Ele um dia quis saber quem era a rival. Entendi. Porque ele foi para esse nossa paixão comum, e nossa paixão comum disse a ele: olha, Puig, eu te amo e você é um cara muito legal, porém o meu ramo é outro e tal. E o Puig conseguiu descobrir, não sei como, que era eu, e chegou no Rio e me ligou para avaliar a rival, evidentemente. E olha, nós primeiro marcamos um café em algum lugar, não sei o que, depois ficamos amicíssimos. Eu ia... Que história tão simpática, Clara. Eu ia praticamente toda noite que eu tinha livre para a casa dele para ver filmes. Ele tinha uma coleção de VHS, isso incrível parece, De né? Betamax. De Betamax. De Betamax, porque ele tinha amigos no México que gravavam as fitas para ele. Aliás, esse era o grande problema do Puig, era esse, porque aqui no Brasil era VHS, aí tinha todo aquele problema dos players, que eu só tocava Betamax, só tocava VHS, tinha aquele código do país, não sei o quê. Mas os amigos ficavam gravando na TV mexicana aqueles filmes B, de língua espanhola, como O Beijo da Mulher-Aranha. Como os melodramas do Molina. Exatamente. Aliás, alguns desses melodramas realmente existem. A gente via isso. Mas que interessante. Esse pedaço da história é um pedaço que eu não conhecia. Ele era um fã desse tipo de melodrama, filme B. Ele adorava. Então, eles vão aparecer no livro porque ele de fato gostava dos filmes. Eles aparecem no livro porque Puig era apaixonado por esses filmes. Eu não sabia que o Puig tinha tanto de Molina assim. Ele tinha Molina, é ele essencialmente. Que interessante. É ele. Aí teve uma época, e o Puig tinha 2 apartamentos na Perana. Ele tinha um apartamento para a mãe, que era a Mali, que ficava no primeiro andar, um pouco pro lado de cá, da rua, que era onde estavam todas as coisas de valor da família, né? Baixelas e copos e cristais e não sei o quê. E ele mesmo, ele morava num outro prédio, e era um apartamento absolutamente espartano, tinha um grande espelho redondo, mas pouquíssimas coisas, e só essa coleção
gigantesca de vídeo. Por quê? O Puig tinha o hábito de pegar caras que ele nunca tinha visto na vida para levar para o apartamento. Ele chamava os galãs, né? E eram pedreiros, e eram rapazes do Xerox e tal. E naquela época houve alguns casos... Era uma época que tinham crimes bárbaros, exatamente, né? De homens velhos gays que eram assassinados por michês. Nem tão velhos, mas que homens gays de uma meia-idade ou coisa assim, e que eram brutalmente assassinados pelos michês. E o Puig morria de medo disso. Então ele tinha esse apartamento onde tinha o vídeo e todas as coisas, era onde ele levava os galãs. Bom, aí um dia ele me ligou, disse assim: você está fazendo alguma coisa? Eu disse: não particularmente. Ele disse: pelo amor de Deus, vem para cá, porque eu estou esperando um galã, mas daqui a meia hora chega aqui o Babenco, porque ele quer conversar comigo sobre um filme. Então lá fui eu para a casa da Mali, que era o apartamento da mãe, esperar Hector Babenco, a quem eu não conhecia. Enquanto ele esperava, recebia o galã dele lá no outro apartamento. E eu não pareço, mas sou uma pessoa muito tímida. E o Babenco também era. Então eu recebi ele, o Assocora, sou amiga do Puig, ele me disse: você quer ver algum vídeo? Nós ficamos vendo um vídeo qualquer, um desses vídeos, e trocando monossílabos um com o outro, tomando chá, enquanto o Puig brincava com o galã dele. O Puig resolvia os seus problemas com o galã. Para conversar sobre alguma coisa que eu imagino que o Hector Babenco ia conversar com o Puig. Que foi exatamente o pontapé inicial do Beijo da Mulher-Aranha, o filme. Que curiosamente, em vez de ser uma cadeia política argentina, virou Carandiru, né? Virou Carandiru com William Hurt fazendo... E a Sônia Braga como... Com a Mulher-Aranha. Aliás, tem um textinho dela aqui que é muito, muito bonito, sabe? Ele acompanhava as gravações, e a Sônia diz isso, né? E ele dizia para ela o que fazer, como se mexer, como se virar e tal. E aí ela escreve assim: devo confessar, diante da admiração dele, foi a única vez que me senti de fato uma diva, porque era isso que ele via e nos fazia acreditar nisso também. Bonito. Como é bonitinho isso, né? O olhar que só um homem gay pode ter para uma diva, é verdade, né? É verdade. E eu ainda tenho uma outra história dentro dessa, que é vagamente correlacionada, porque a Sônia Braga ia muito no ateliê do Ocimar Versolato, que era amigo meu, que era costureiro de alta costura. A Sônia Braga tem a minha altura um pouquinho mais alta do que eu, mas um pouquinho de nada. E houve uma época abençoada em que nós tínhamos mais ou menos o mesmo tamanho. Não mais, e há muito tempo. Mas ali pelos meus 30 anos a gente tinha mais ou menos o mesmo tamanho. E eu estava uma vez em Paris, no ateliê do Versolato, e tinha um vestido lindo, cortado de viés, uma coisa maravilhosa. E eu disse: nossa, que lindo. Aí disse: fiz para a Sônia Braga, era para um evento desses tipo Oscar ou Globo de Ouro. Ele olhou e disse assim: cabe em você. Eu digo: ele disse: cabe. Quer vestir? Eu disse: quero. E então eu vesti esse vestido da Sônia Braga. Vou te dizer uma coisa, eu mudei completamente para outra pessoa. Quando eu me olhei no espelho, eu disse: uau! E aí eu disse: mas eu não ia usar ele assim, né? Porque ele era um tomara que caia. Então, não, eu disse: mas não vai ser assim. Ele disse: vai ter uma pala, não sei o quê. Mas enfim, então ainda teve esse detalhe. Isso tudo era em função, então, eu contei isso porque era em função do Beijo da Mulher-Aranha, porque esse vestido, exatamente essa cerimônia... Deve ter sido em Cannes, não? Provavelmente, Sônia Braga estava indo por causa do Beijo da Mulher-Aranha, que tinha começado no Rio de Janeiro, com Hector Babenco, com eu distraindo Hector Babenco,
enquanto Manuel Puig estava lá com o galã. Cara, eu só vou te dizer uma coisa, eu sinto muita saudade dele. Muita, muita, muita. Mas sempre. Porque era uma daquelas pessoas com quem eu conversava muito. Muito. Foi um dos amigos queridos da minha vida. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o livro, porque esse era um livro que estava no desvio. Você já não achava edições dele e tal. Então, adorei, sabe? Foi um reencontro com um amigo. Recomendo esse livro para todo mundo, a edição da Todavia. Olha como tá bonito, né? E tem um novo filme, né? Parece que tem. Tem um novo filme, foi refilmado. Tá ou no circuito comercial, ou para entrar, ou em streaming, não sei. Eu vi que tem. Eu acho o filme do Babenco muito bom. Eu adoro aquele filme. Eu acho muito bom. Eu não vi o novo. Muito bom e muito triste. É triste, mas eu não vou dar spoiler aqui do livro, porque a gente fala alguma coisa e todo mundo já fica tenso com spoiler, né? No outro dia eu não me lembro mais qual foi o livro que eu falei. Acho que do Carrère, e alguém disse, só spoiler, parei de ver, me perdeu aqui. Então, zero spoilers, tudo bem, mas recomendo super, e vocês vejam que situação interessante. Mas as pessoas também estão numa operação, um beijo da Mulher-Aranha, né? Todo mundo sabe a história, mas enfim. Exatamente, é aquela coisa assim, por que você me disse que o Romeu morre no final, entendeu? Mas, pois é, mas vamos respeitar os spoilers, mas vejam que é uma situação delicada, interessante, e que só podia ter aparecido na América Latina, né? Só podia ter aparecido na América Latina. É uma história muito latino-americana, e depois Puig foi para o México e morreu lá.